amém? Amém. Quem está alegre com Jesus? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 10, a partir do verso 19. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 10, 19: E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Amém? Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Hoje é uma palavra muito legal, porque hoje a gente vai falar sobre a pessoa mais importante que existe, que é o Espírito Santo de Deus. Então hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo. Essa pessoa tão maravilhosa, essa pessoa tão divina, essa pessoa tão prazerosa, nós tivemos a oportunidade de conhecer no Senhor. E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com a igreja a respeito do Espírito Santo é que o Espírito Santo, diferente do que o mundo acha, que ele é um sopro, que ele é um vento, que ele é um arrepio, que ele é uma sensação, de acordo com a Bíblia, ele é uma pessoa. A Bíblia fala que quando Jesus foi ser batizado por João Batista, olha só, presta atenção, Jesus está chegando para ser batizado por João Batista. Jesus, uma pessoa. A Bíblia fala que quando João Batista batiza Jesus, Jesus sai da água, o Espírito Santo vem e repousa sobre Jesus como pomba, segunda pessoa. E logo depois a Bíblia fala que vem uma voz do céu que diz assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. A terceira pessoa. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E como ele sendo uma pessoa, ele tem sentimentos. Olha o que a Bíblia fala em Efésios 4:30, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Primeira lição, o Espírito Santo é uma pessoa. Segunda lição, ele é uma pessoa sentimental, que tem sentimentos. Efésios 4:30 diz que nós devemos tomar muito cuidado para que a gente não venha entristecer a Ele. Então, quando nós temos atitudes erradas, quando nós temos atitudes que são pecado, a gente não está tão somente pecando, é mais profundo. Não é somente pecar e eu transgredi uma lei, não. Existe uma pessoa que fica triste quando nós pecamos, e essa pessoa é o Espírito Santo. Então olha só como tem duas formas a gente enxergar o pecado. Tem como a gente enxergar o pecado, o erro e a falha de forma superficial. Por exemplo, tomei uma fechada no trânsito, xinguei a pessoa do outro lado. Forma superficial, cometi apenas um deslize, um pecado. Forma profunda, entristeci o Espírito Santo de Deus. Então, se a gente tem essa consciência que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, eu fico muito mais atento e vigilante, porque eu sei que o pecado não é somente um pecado, o pecado não é somente uma transgressão, mas o pecado é algo que entristece a pessoa maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. E nós acabamos de ver aqui em Mateus 10, a partir do verso 19, falando que no momento que vocês forem capturados, está falando sobre um momento de aflição, não se preocupem com o que vocês haverão de falar, porque na hora H, o Espírito Santo é quem vai falar através de vocês e por vocês. Então ele é uma pessoa, ele tem sentimento, e sabe qual é a próxima lição maravilhosa? Ele mora em mim, ele mora em você. E não tão somente ele mora em mim, ele habita em mim, e ele mora em você, e ele habita em você, mas no momento de maior dificuldade, ele tira a responsabilidade que é minha e que é sua, e ele toma a frente da situação. O que a gente tem que entender é que o Espírito Santo, ele não fica aquém dos nossos problemas. O Espírito Santo, ele não fica sem se preocupar ou sem intervir nos nossos problemas. Aqui a gente acabou de ler em Mateus 10 que no momento de maior dificuldade,
dificuldade do cristão. O cristão não deve se preocupar com o que vai falar, o que vai fazer, porque na hora H é o Espírito Santo quem toma conta e fala: relaxa que quem resolve sou eu. Então uma pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo, ela não tem que se preocupar: o que eu vou falar, o que eu vou fazer, como eu vou agir. Não. Só fica na posição que na hora H é Ele quem fala, é Ele quem age, é Ele quem trabalha com você. Aleluia. E quem é essa pessoa? A Bíblia fala em João 14,16 que o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. E quem é o nosso Consolador? Você percebe que você não vai chorar as pitangas? Eu espero que não, com qualquer um. Você não vai se lamentar e falar dos seus problemas com qualquer um. Eu espero que não. Você só abre o seu coração, só rasga o seu coração em quem você confia. Você só rasga o seu coração, só abre os seus problemas, só abre a sua intimidade para quem você tem confiança. E por que você rasga o seu coração, os seus problemas e a sua intimidade com uma pessoa que você tem confiança? Porque você sabe que ela vai te consolar. Aleluia. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. E a pergunta que eu quero te fazer é bom chorar no ombro da esposa? É bom desabafar com um amigo? Sim. Mas qual foi a última vez que você se trancou no quarto e foi chorar as pitangas com o Espírito Santo de Deus? O homem, a mulher, o marido, a esposa, o familiar, a mãe, o tio, o filho, pode até te dar uma palavra que vai te ajudar, mas mudar a sua vida somente o Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que trabalhar com ordem de prioridade. Vou conversar com quem está do meu lado? Vou, mas primeiro eu vou conversar com quem realmente pode resolver o problema. Por que eu vou pegar o conselho com A e com B, sendo que eu posso pegar o conselho com o Espírito Santo? Por que eu vou receber um tapinha nas costas de A e de B, sendo que eu posso ser consolado pelo próprio Espírito Santo? A Bíblia fala que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela não precisa de consolo humano, é ela que consola. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo consola ela e ela é usada para consolar. Então o cristão tem que entender que ao invés de ficar choramingando, pedindo ajuda para A e para B, conversa com Deus, se tranca no quarto, fala com o Espírito Santo, Ele vai te consolar, Ele vai enxugar as suas lágrimas, e você mesmo na luta, mesmo na prova, você vai consolar quem está do teu lado. Eita glória. Glória a Deus. Aleluia. E algo que sempre me chamou a atenção, e sempre que eu vou falar sobre o Espírito Santo, eu uso esse versículo, é que a Bíblia compara o Espírito Santo com uma pessoa cheia do Espírito Santo com uma pessoa bêbada, uma pessoa embriagada. Olha o que diz o texto, Efésios 5,18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A Bíblia fala que um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo andando na terra é como uma pessoa bêbada. E por quê? O bêbado, ele fala, mas você sabe na fala dele que está algo diferente. Ele anda, mas você sabe que no andar dele tem alguma coisa diferente. Ele pensa, mas a forma como ele raciocina, a velocidade que ele raciocina muda. Assim como um homem cheio do Espírito Santo, ele muda. Assim como uma mulher cheia do Espírito Santo, ela muda. A forma de falar muda, a forma de andar muda, a forma de pensar muda. Se a tua mãe, o irmão Leandro, ele gosta de falar isso. Quer saber quem eu era? Pergunta para minha mãe. Se a tua mãe não consegue ver uma embriaguez espiritual na tua vida, você está vivendo a vida espiritual errada. Se a tua esposa, se o teu marido, se o teu filho não consegue ver uma embriaguez, uma mudança espiritual na tua vida, é porque você ainda não foi cheio do Espírito até transbordar. Porque se você está cheio, assim como uma pessoa que está cheia de cachaça, o cheio do Espírito muda, é diferente. E sabe o que me chama a atenção aqui em Efésios 5,18? Diz assim, ó: deixem-se encher pelo Espírito. Glória a Deus. Ou seja, o Espírito Santo não enche a vida de quem não dá liberdade para encher.
Deixe-se encher pelo Espírito. Você tem que dar liberdade. Você tem que dar lugar e falar assim: pode fazer o que o Senhor quer fazer. Pode trabalhar como o Senhor quer trabalhar. Pode operar como o Senhor quer operar. O Espírito Santo enche ímpio? Não. O Espírito Santo enche cristão. Aleluia. Então a Bíblia está falando: deixe-se encher pelo Espírito. É que tem cristão que fala: Espírito Santo, tá bom. Espírito Santo, até essa medida, tá bom. Porque se eu der muita liberdade, irmã Rosângela, daqui a pouco ele está querendo mexer na minha roupa. Porque se eu der muita liberdade, daqui a pouco ele está começando a querer mexer na minha amizade. Se daqui a pouco ele vai começar a querer mexer na... Ei, Espírito Santo, não, até aqui tá bom. Deixem-se encher pelo Espírito. Uma pessoa bêbada e embriagada já passou do ponto, já foi além, já não é mais ela, é o que está trabalhando nela já. Glória a Deus. Espiritualmente, o homem cheio do Espírito Santo já não é mais ele, mas é o Espírito trabalhando. Aleluia. Douglas, eu acho que eu quero esse negócio aí de ser cheio do Espírito. O que eu faço? A Bíblia fala em Atos 4:31, uma palavra que nós já conhecemos. O texto diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar que eles estavam e todos foram cheios do Espírito Santo. Todas as vezes que você vê um derramamento de Espírito Santo sobre o povo de Deus, está sempre atrelado à oração. Você nunca vai ver derramamento de Espírito, seja em Atos 2, seja em Atos 4. Você nunca vai ver porção dobrada de Espírito Santo onde não há oração. Então você escolhe uma vida sem orar ou uma vida cheia do Espírito Santo, porque não tem como você conciliar as duas coisas, uma vida sem oração com uma vida cheia do Espírito, porque uma vida cheia do Espírito só vem através da oração. Aleluia. Glória a Deus. Você não ora para resolver o teu problema, você ora para ficar cheio do Espírito e Ele resolveu o teu problema. Aleluia, Deus. É verdade. Eu não vou para o joelho para eu conseguir pagar a conta de amanhã. Eu vou para o joelho para eu ser cheio do Espírito e o Espírito dá conta de pagar a conta de amanhã. Eu não vou para o joelho para eu ser capacitado dos céus, para eu poder orar por alguém, repreender o que está na vida da pessoa. Não, eu vou para o joelho para ser cheio do Espírito, para não ser mais eu, mas o Espírito através de mim. E quando eu colocar a mão em alguém, eu vejo, a igreja vê o manifestar do próprio Espírito que está sobre a minha vida. Aleluia. Aleluia. Então a gente tem que redirecionar a rota da oração e entender que quando eu oro, eu não estou orando ali lutando contra problema. Quando eu oro, eu estou me enchendo do Espírito Santo e Ele é quem passa a resolver os meus problemas. Glória a Deus. O texto que nós lemos é: naquela hora, não se preocupe, porque quem vai falar, quem vai agir, quem vai fazer é o Espírito Santo. Está falando de uma pessoa cheia de Deus. E como que fica cheio de Deus? Oração. Então se a gente une os textos e vem montando o quebra-cabeça da Bíblia, é basicamente assim: cristão, ora, porque quando você ora, há o derramamento do Espírito. Quando há o derramamento do Espírito, você fica cheio do Espírito Santo de Deus. E aí você estando cheio do Espírito Santo de Deus, Ele vai começar a conduzir a tua vida, a resolver os problemas e colocar tudo no devido lugar. Só que como a nossa igreja é uma igreja de doutrina, eu vou ter que falar de doutrina quando se fala de Espírito Santo. Quando a gente olha em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, todo mundo que vai falar de Espírito Santo vai para Atos 2. E o que diz em Atos 2 a respeito do Espírito Santo? Pedro diz assim, ó, e Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e então vocês receberão o dom do Espírito Santo. Tem gente querendo
Espírito Santo pulando etapa. E Pedro está falando assim, ó. Primeiro, arrependimento. Ele fala, primeiro se arrepende. Ou seja, primeiro lugar é arrependimento. Sem arrependimento, o que é arrependimento? É reconhecer, Senhor, eu não sou bom, eu sou ruim. Senhor, eu não estou pronto, eu preciso ser lapidado. Senhor, eu sou um miserável. O apóstolo Paulo, que escreveu 90% do Novo Testamento, sabe qual foi a frase que ele soltou na Bíblia? Maldito o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe o que ele falou? Eu sou um homem podre que não vale nada, necessito da graça de Deus. Aleluia! Então quer receber o Espírito Santo, quer receber poder? Arrependimento. Aleluia! Ou seja, se eu me arrependo verdadeiramente, eu mudo. Porque se eu não mudo, é porque eu não me arrependi, é porque eu tive um remorso. Porque o verdadeiro arrependimento, ele gera mudança. Então eu só recebo o Espírito Santo a partir do momento que eu começo a mudar. Glórias a Deus. Só que se tão somente fosse isso, estava bom. Só que a Bíblia fala, se arrependa. Depois a Bíblia fala, e seja batizado em nome do Senhor para remissão dos seus pecados. E então você vai receber o dom do Espírito Santo. O que significa aqui o arrependimento, o batismo para o arrependimento e perdão de pecado? A gente já está vendo um homem e uma mulher se alinhando ao padrão doutrinário de uma igreja. É ou não é verdade? Glórias a Deus. Porque uma pessoa que ela se batiza, ela está se adequando ao padrão de uma igreja. Aleluia. Então o que a Bíblia está falando? Primeiro lugar, arrependimento. Segundo lugar, se adequa ao padrão. Glórias a Deus. Elefante anda com elefante. Leão com leão. Glórias Hiena a Deus. com hiena. Aleluia. Não vai receber o Espírito Santo uma hiena no meio de elefante. Ou seja, se adequa ao corpo. Glórias Se a Deus. adequa ao sistema Aleluia. da igreja, se adequa à obra eclesiástica. Aleluia. Aí você, em arrependimento, em mudança, em conversão, adequado com o ambiente que você está inserido, aí pode começar a receber. Por isso você fala, começa a adequar, começa a entregar. Ou seja, um presbítero rebelde e um presbítero não se adequando com a igreja e com o ministério, ele tem tudo, pode ter letra, pode ter palavra, só não tem dom do Espírito. Oh, aleluia. E esse negócio de batismo com o Espírito Santo, é verdade ou não é? Glórias a Deus. Mateus 3,11, a Bíblia diz assim: eu vos batizo com água, mas vem alguém após mim, maior do que eu, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o batismo com o Espírito Santo não somente existe, mas não é algo da nossa cabeça, é Bíblia. Aleluia. Mateus 6 diz que sim, o batismo com o Espírito Santo, ele existe. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Jesus. Glórias a Deus. E qual que é a função do batismo com o Espírito Santo? Em Atos 1,8 diz assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra. Então quando o homem e a mulher, ele é batizado, e ela é batizada com o Espírito Santo, ele e ela é revestido com o poder do alto. E a Bíblia fala que ele começa a ganhar intrepidez, autoridade, ousadia, e começa a ser testemunha do Senhor. Gente, uma coisa é uma pessoa pregar vazia, Aleluia. outra coisa ela é pregar cheia do Espírito. Glórias a Deus. Uma coisa é a pessoa apertar sua mão no ponto de ônibus e te dar um bom dia vazia. Outra coisa é ela apertar sua mão no ponto de ônibus e te dar um bom dia cheio do Espírito. Aleluia. Então quando a gente é batizado com o Espírito Santo, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente passa a ser o próprio Deus andando na terra. Não porque somos alguma coisa, mas a Bíblia fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive. Aleluia.
E quais são ali alguns sinais? Tem vários sinais de batismo com o Espírito Santo? Tem. Mas quais são os que o apóstolo Paulo gasta mais tempo escrevendo? Quais são os sinais de batismo com o Espírito Santo que o apóstolo Paulo gasta mais tempo redigindo e ensinando? Olha o que a Bíblia diz em Atos 19,6, diz assim, ó: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Então a Bíblia está falando aqui que o apóstolo Paulo impôs as mãos e orou sobre os homens, e o Espírito Santo vindo sobre eles, batizando eles. Dois sinais ficaram muito claros e evidentes. A Bíblia dizendo, eles começaram a falar em línguas, eles começaram a profetizar. Vamos gastar agora um pouquinho de tempo, já estou me encaminhando para o final da mensagem, sobre entender essa questão de línguas. Porque não é tão fácil a gente entender assim. A gente entra numa igreja evangélica. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, eu ouvi língua estranha daqui, língua estranha pra lá. Eu falei assim, ou é um outro idioma isso aí, e eu não tenho influência nenhuma, ou esse povo está doido. Só que como tem muita gente falando língua, às vezes o doido sou eu, que não sei. E a gente fica perdido, fica perdido, fica perdido, fica perdido. E talvez você também tenha essa dúvida sobre o que essas línguas é. E aí tem muitas pessoas que quando olham Atos 2 é muito claro. Atos 2 diz que veio o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que eles falassem. E existia fora daquela casa pessoas de várias nações, e elas começaram a ouvir essas pessoas falarem e glorificarem o nome de Deus, cada um na sua nacionalidade, mais ou menos assim. Imagina que o Espírito Santo desceu em uma casa, tinha diversas pessoas de diversas nações lá de fora, e aí o japonês começou a ouvir e glorificar em japonês, o francês começou a ouvir em francês, o americano começou a ouvir em inglês. Maravilha de Deus, aleluia. Isso aconteceu? Sim. Isso é bíblico? Sim. O idioma é uma manifestação bíblica? Sim. Atos 2. Então, pera lá. Então esses crentes de hoje em dia na igreja estão tudo louco. Porque não é um idioma? Que língua é essa que eles falam? Vamos para a Bíblia. Porque quando a gente fala sobre Espírito Santo e dom de línguas, a Bíblia ela abre uma bifurcação. Tanto os idiomas de Atos 2, como também os mistérios que a gente escuta dentro da igreja. Então os crentes não estão loucos, os crentes estão bíblicos, e eu vou te provar. Glórias a Deus. Aleluia. Olha só, 1 Coríntios 14:2 diz assim, ó: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Então o que a Bíblia está dizendo aqui em 1 Coríntios 14:2 é que sim, existe um movimentar e agir do Espírito em idiomas. Atos 2, línguas. Mas quando a gente está falando de línguas, também existe as línguas estranhas de 1 Coríntios 14:2, que essas línguas estranhas são um novo idioma celestial, onde nós não entendemos, e o homem e a mulher de Deus em mistério fala com Deus. Glórias a Deus. Então se a gente começa a estudar e entender a palavra de Deus, tudo começa a fazer sentido. Não é somente idiomas, as línguas também acontecem. As línguas que são vistas hoje na igreja são bíblicas, é uma manifestação do batismo com o Espírito Santo, vai se encaixando as peças. Glórias a Deus. Porém, muitas pessoas pensam assim: Aleluia. será que eu também preciso falar línguas para ser cheio do Espírito Santo? Será que eu também preciso ter esse movimentar para eu ser cheio do Espírito Santo? O que a Bíblia fala sobre isso ou não? Olha só o que diz o texto. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 14:4: o que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então uma pessoa onde ela se movimenta espiritualmente
no falar em línguas, biblicamente, ela não está edificando a igreja em nada. Então eu aqui na frente falando em línguas, para a igreja a Bíblia fala que não significa nada. Para mim com Deus, sim. A Bíblia fala que quem fala em línguas está edificando a si mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele dá uma segurada no crente em relação à língua estranha. Ele fala, não fica falando muito alto. A gente precisa aprender isso também, porque a Bíblia não fica falando muito alto, não fica falando todo mundo muito junto. De preferência, se for falar em língua dentro da igreja, que tenha alguém com o dom de interpretação, porque aí vai edificar a igreja. Então aí a gente começa a receber esse dom e começa a movimentar e usar esse dom com ordem e decência. Então, falar em línguas é de Deus, só que não edifica ministério, igreja. Falar em línguas é edificação pessoal. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos sim buscar falar em línguas, mas se nós precisamos dobrar o joelho e pedir algo para Deus, que venhamos a pedir o dom de profecia, porque a Bíblia fala que quem fala em línguas edifica a si próprio, mas quem profetiza edifica a igreja. Olha só, olha a recomendação de apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14:5. O apóstolo Paulo, a Bíblia, não sou eu, só estou falando o que ele falou. Aleluia. Repassando a mensagem. O apóstolo Paulo diz assim, ó, e eu quero que todos vocês falem em línguas. Então a vontade bíblica é que todo mundo venha falar em línguas. Aleluia. Então Deus deseja que todos venhamos a falar em línguas. Olha o que o texto fala, irmãos, 1 Coríntios 14:5. E eu quero que todos falem em línguas. Então se a Bíblia está falando que a Bíblia deseja que todos venhamos a falar em línguas, todos devemos buscar isso. Aleluia. Porque é uma vontade de Deus que todos busquem. Aleluia. Se a Bíblia fala que quem fala em línguas está edificando a si mesmo, e a Bíblia fala que é necessário que, se possível, todos falem em línguas, se existe algo bíblico que vai me ajudar, me robustecer, me fortalecer e edificar minha vida espiritual, por que eu não vou correr atrás disso? Oh, aleluia. Só que a gente corre atrás de oração, a gente corre atrás de jejum, a gente corre atrás de estudo bíblico, a gente corre atrás de acordar de madrugada, de fazer propósito, buscando o quê? Uma edificação com a vida com Deus, não é verdade? Amém. Só que a Bíblia nomeia algo específico, onde a função daquilo é edificar a sua vida espiritual. E o que é isso? Aleluia. Falar em línguas. Aleluia. Então, se nós direcionarmos a nossa intensidade, que a gente ora, que a gente jejua, que a gente Glórias a medita, Deus, para usar isso em prol de receber as línguas do Senhor, a gente está gastando o nosso tempo de forma muito mais produtiva. Porque a gente está gastando o que edifica para receber algo que vai me permitir edificar ainda mais. aleluia. Então que nós venhamos a sair daqui nessa Oh, noite aleluia. falando, Senhor, Glória. falar em línguas é bíblico. E a Bíblia fala que eu quero que todos falem em línguas. Então o Senhor deseja que eu fale, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então, Pai, me ajuda a receber isso, me ajuda a alcançar isso. Aleluia. E aí lembra da oração que a gente está aprendendo? Peça para você falar em línguas. Lembra do jejum que a gente aprendeu? Jejum e peça e busque isso em Deus. E vai com uma hora dessa. Aleluia. E a continuação do texto, para a gente fechar a mensagem, diz assim, ó: eu quero que todos vocês falem em línguas, mas mais ainda, eu quero que vocês profetizem. Porque o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala que existe o dom de línguas, tem que correr atrás, edificação pessoal. A Bíblia fala que tem que profetizar, que quem profetiza é maior do que quem fala em línguas. A Bíblia só não fala para você não fazer nada. A Bíblia só não fala para você criticar quem profetiza ou criticar quem fala em línguas. A Bíblia fala:
ou um ou o outro, e de preferência os dois. A Bíblia não fala não faça nada, e a Bíblia não fala não critique. Porque eu enxergo muito, e eu já fui desses, da gente que não fala em línguas e critica quem fala. Só que profetizar que é bom, a gente não profetiza, mas a gente critica quem profetiza. E profetizar que é bom, e falar em línguas que é bom. Então vamos parar de olhar para quem está na esquerda, vamos parar de olhar para quem está na direita. Aleluia. Vamos começar a correr atrás do nosso. Aleluia. Se a gente só olhar para a gente vai ver que tem uma jornada longa que a gente tem que caminhar. É, Senhor, aleluia. E nessa noite a gente aprendeu sobre o Espírito Santo, quem ele é, o que ele faz. Nessa noite a gente aprendeu sobre batismo com o Espírito Santo, sobre manifestação do Espírito Santo. E sabe o que é mais lindo? Está tudo disponível. Glórias a Deus, é verdade. Sabe o que é mais lindo? Está tudo acessível. Glórias a Deus. Se a gente fechar com fé e acessar, a gente recebe. Aleluia. Eu lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, quando eu falei em línguas pela primeira vez. Glórias a Deus. Foi a vez que eu tive mais fé que aquilo aconteceria. Quando eu olhava meio de rabo de olho, meio duvidando, eu não recebi nada. Mas quando eu vi uma manifestação, eu falei: Senhor, Aleluia. eu quero e eu creio. Ele falou: então toque. Aleluia. Eu queria que nessa noite a gente ficasse de pé e a gente unisse a oração final junto com o clamor pela descida do Espírito Santo. Para a gente unir a palavra pregada com o fim da mensagem, levantando um clamor pelo derramamento do Espírito. Amém? Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos em Tua presença nessa noite. Senhor, nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha fazer com que venhamos, Senhor, a viver todas as promessas bíblicas que o Senhor tem preparado de Espírito Santo, meu Pai. Senhor, o Senhor diz em Sua palavra que o Senhor deseja nos batizar, deseja derramar, Senhor, o dom de línguas, deseja derramar, Senhor, o dom de profecia, em nome de Jesus. A Sua palavra fala que quando estamos reunidos, o Senhor nos enche com o Espírito Santo. A Sua palavra fala que eles foram batizados com o Espírito Santo quando eles estavam em oração. Então nessa hora, meu Pai, pela fé nós levantamos um clamor e nós te pedimos, meu Pai, venha nos visitar nessa hora, venha nos visitar nessa noite, em nome de Jesus. Venha derramar, Senhor, o Espírito Santo sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo de Deus, meu Pai, que venham receber o batismo com o Senhor. Aquele, meu Pai, que ainda não recebeu o dom de línguas, o dom de profecia, que o Senhor venha derramar no meio da tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor venha visitar cada um de nós, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, meu Pai, nos capacitar, nos preparar e nos habilitar, Senhor, para o derramamento do Espírito Santo sobre essa igreja, Senhor, Assembleia de Deus, o ministério prevalecer com Cristo, meu Pai. A vontade e desejo do nosso coração não é ter tão somente palavras, mas nós queremos ter, Senhor, poder dos altos céus, dons dos altos céus, frutos do Espírito Santo. E é isso que nós te pedimos, meu Pai. Derrama em nosso meio, meu Pai, os dons que o Senhor falou para nós nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Para terminar, em nome de Jesus,